Salve, meus amigos, beleza? Vamos começar aqui mais uma análise aqui de vídeos, né? Do que tá bombando aqui. Chegou esse vídeo aqui, ó. Convidado se revolta com Glauber. Na verdade é o Ancap Sul, né? Que é um dito aí anarcocapitalista, né? E vamos ver aqui o que aconteceu nesse dia que ele foi. O vídeo é de alguns dias atrás. Vamos ver aqui o que aconteceu para ele se revoltar aqui no corte. Convidado se revolta com Glauber e episódio sai do controle. Vamos dar uma olhada aqui. O brasileiro tá com. Então, ter um banco confiável, né, com BTG, com taxas atrativas, isso faz toda a diferença. Tudo bem, eu entendo a tua dedicação e a minha intenção não é te causar constrangimento. A minha pergunta é: Não, você não está me causando constrangimento, Sim. você está me causando nojo, cara. Nojo. Porque esse tipo de pergunta é uma coisa idiota que não passa para a próxima parte porque tá isso daqui. Eu não vou conseguir continuar desse jeito. Tudo bem, cara. De fato, né, esse ponto do Zelensky e conversar com Xi Jinping mostra que é o padrão Índia, né? Ó, se você não me der, se eu não tiver interesse contigo, eu converso com outro, né? Não deixa de ser uma forma de pressionar o Trump. Agora, uma indagação. Aqui ele já dando uma entrada aí, né? Um pitaco para deixar claro já que todas as atitudes do Zelensky já são para pressionar o Trump, né? Vamos seguindo aí. O que eu tenho para te fazer é o seguinte: a vontade do Zelensky na paz, a vontade do Zelensky no conflito. Por que eu estou te dizendo isso? Eu não estou aqui fazendo interpretação se ele está ganhando, se ele está lucrando, se ele está desviando, nada disso, mas o sentido é: ele tem um povo, ele tem um país. No momento que você fala isso, você já está implicando. Já? É, porque assim, ele tem uma liderança. Só um adendo aqui, pessoal. O Glauber, ele sempre se colocou assim de uma forma equilibrada, uma forma que não se expõe muito, né? Não expõe muito a sua opinião, ele mais faz uma indagação e se mantém neutro, né? Uma neutralidade. Porém agora, só por esse primeiro minuto de vídeo eu já tô vendo que vai bater de frente aí com um cara que está com o coração na ponta da língua aí, cara. Tá com o coração, tá com a opinião sentimental aí. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Liderança, ele tem um reconhecimento mundial e ele é o cara que não aconteceu o que você acabou de falar. Que você disse o quê? O Putin acreditava que ele ia botar a tropa na Ucrânia e o governo ia cair, ele ia botar um dele, só que o inesperado, né? Nessa leitura, o Zelensky ficou. Então, quando o Zelensky fica, ele fica muito forte. Ficou muito forte, sem dúvida. Quando vem todo o apoio, então o Zelensky ele tem aquele papel dentro da Ucrânia e aí ele vai expandir isso para o mundo todo como o cara que sustentou, o cara que se negou a sair do país. Que protegeu a Europa, porque não tenha dúvida, se a Rússia toma a Ucrânia, ela vai querer os países bálticos, vai querer a Polônia, vai querer a Europa. Sim, então assim, isso foi o que aconteceu. Agora, a gente pode fazer duas interpretações. Acreditar 100% na boa intenção de libertar o povo, ou a gente também pode ir para o cálculo político, né? Porque dentro de um cálculo político, enquanto tiver guerra, o mundo todo jogando dinheiro lá, a capacidade dele de produção, tudo isso.
a capacidade dele de produção, tudo isso. Cara, que Dá pra crueldade pensar. você falar isso. Não, é uma pergunta. O povo morrendo ali na frente. Mas o Putin é a mesma coisa. O povo dele também tá morrendo. Não é de forma alguma. Não é de forma alguma. O Putin começou a guerra. A Ucrânia não invadiu ninguém. O Putin decidiu invadir a Ucrânia. Eu entendo. Isso a Ucrânia é vítima. Não tem esse negócio de, mas está ganhando, não sei o que. Que isso, cara? A Ucrânia foi invadida, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Eu entendo, olha só. A minha comparação não é na origem, quem começou, quem invadiu, não é isso. Não, mas isso é importante. É por isso que eu falo pra vocês. Perfeito. É isso que você está errando. Você está errando no ponto de não entender que existe um agressor e existe uma vítima. Eu já entendi. Eu tô dizendo o político, né? A liderança política. Por exemplo, esquece guerra. A Venezuela não está em guerra com ninguém. Sim. O venezuelano, o Maduro, como líder venezuelano, não quer sair do governo. Sim. Brasil não está em guerra com ninguém. Tu acha que o Lula quer sair do governo? Também não quer. Aí tem as vias democráticas, tudo isso é eleição. A partir do momento que tiver o cessar-fogo, tem eleição na Ucrânia. Não, só quando acabar a guerra. Isso, perfeito. A partir do momento que tiver o cessar-fogo, a manutenção no momento que tiver o fim da guerra, concluir. Com a expulsão dos russos da fronteira ucraniana, tem a eleição na Ucrânia, sim. Isso. A partir do momento que tiver o cessar-fogo, a evolução do cessar-fogo, e se chegar no fim da guerra, tem eleição. Sim. Só que o fim da guerra, a minha pergunta, assim, não é... Tudo bem, eu entendo a tua dedicação e a minha intenção não é te causar constrangimento. A minha pergunta é... Você não está me causando constrangimento, Sim. Você está me causando nojo, cara. Nojo. Porque esse tipo de pergunta é uma coisa idiota que não faz sentido. Houve uma agressão. Lá, vamos lá, pessoal. O que eu vejo aqui é o seguinte já. O Glauber está propondo uma troca de ideias, um debate, uma discussão aí, um ponto de vista maduro, né? Que a pessoa precisa ter maturidade para discutir isso. E ele está trazendo para o público aí a questão de pensar sobre quais as ações políticas após esse ataque do Putin. E aí a gente não quer discutir o ataque em si, porque se você ficar discutindo isso, entrar nessa premissa de discutir o ataque, obviamente acabou a discussão. Não tem mais discussão. O Putin atacou e acabou, tá errado. Esse é o ponto do anarcocapitalismo aí, né? Que, no caso, quando você ataca alguém, ataca a propriedade privada ou a soberania de um outro país, você já está errado a priori, e a princípio já está errado. Então, o que o Glauber está tentando beleza, atacou, porém vamos debater agora as consequências políticas e o que o Zelensky está tirando de proveito disso. Essa é a proposta de um podcast. Se o cara perde o controle e não está preparado para debater isso, aí você passa a pensar, bom, esse cara, por que ele defende desta forma? Será que é a nobreza do coração dele? O que é que ele defende com tanta veemência? Um contra-argumento. E passa a ser até grosseiro, né? Ele sente nojo do... Quer dizer que os grandes debatedores, os analistas políticos, eles sentem nojo, eles não podem debater que o Zelensky não quer acabar com a guerra, que é interessante para ele, não pode nem passar pela cabeça deles pensar isso, né? Pro ANCAP Sul. Não pode nem passar, porque ele foi atacado. Ele tem direito a tudo agora, sem qualquer questionamento. Existe um lado agressor e um lado vítima nessa guerra. Não é essa questão de, não, mas pode estar ganhando, pode estar perdendo, não sei o que lá. Isso é uma vergonha, essa pergunta que você está me fazendo. Passa para a próxima parte, porque tá isso daqui, eu não vou conseguir continuar. Aí já parte para o argumento ad hominem, já parte para a exposição ao ridículo, ao extremo, né? E já invalida totalmente qualquer possibilidade do debatedor aí, que nem é debatedor, é um entrevistador. Ele está trazendo uma proposta, né? E o cara já se revolta desse jeito. É difícil, né? Um marmanjo
se comportar dessa forma como convidado se ele sentiu nojo, a gente tem um pouco de vergonha alheia até, né? Dá um frio na barriga, no estômago, aquela vergonha alheia, né? E é isso aí, vamos continuar aqui, só mais um pouco que o meu estômago tá meio revirado, não dá pra escutar por muito tempo isso aqui. Continuar desse jeito. Não, tudo bem, cara. Agora, se te causa nojo, Sim. eu acho que é um sentimento muito forte para um governante, né? Que a gente Não, está eu não sou debatendo. governante. Eu não sou governante. Pois é, se eu fizesse uma pergunta para você, se eu me referisse ao Peter, Olha lá, é isso que eu acabei de falar, pessoal. É um sentimento muito forte, eu acho que o Glauber não soube se expressar. Porque o Peter é um cara bem lógico, você tem que ser A, B, B, acabou. Ele é lógico, ele é frio, ele usa a lógica de mercado, essas coisas. Um cara bem pragmático, então tem que explicar direitinho. O que o Glauber tentou dizer aí foi o seguinte: o que causa estranheza é uma forma virulenta de defesa de um político, né? Quem está à frente é o Zelensky, é um político. A gente nem está entrando no mérito de analisar o Zelensky, que senão a coisa fica pior ainda. Pior, quem conhece um pouco já sabe. Né? Não vamos entrar no mérito do Zelensky, vamos focar aqui no podcast aí. Sim. eu até entenderia você sentir nojo ou qualquer outra coisa, porque eu tô me referindo Meu a amigo, você. é pela Mas, assim, lógica da coisa. É a lógica da coisa. Não sou eu, não é o Zelensky, mas não é ninguém. lógica. É a Eu tô lógica. te dizendo o seguinte. pessoal, houve um agressor que Acabei de invadiu um falar. país. Não há justificativa para Eu sei, isso. Não Peter. tem alternativa. Sim, Peter, mas assim, então a gente está conversando, a gente Me está. explica um negócio. Por que o Putin não quer ficar no poder, não? Eu entendo que sim, com certeza. Então, exatamente. Por que você E- levanta e- o Zelensky? Não, eu não fiz isso. Porque, veja, se o Vamos Putin lá. quiser acabar com essa guerra, ele acaba agora. Ele tira todos os soldados dele Perfeito, da fronteira mas ele não e quer. acabou. Ele não quer. Exatamente. Ele quer. Então, por que você questiona o Zelensky? Se você deixar, eu posso te explicar. O Putin, vou falar do Putin. O Putin quer uma vantagem, ele quer uma invasão, ele quer explorar aquele território que não é dele. Ele foi lá e botou a tropa dele e tá guerreando. O Maduro, eu vou chegar no Zelensky, tá? O Maduro quer se perpetuar no poder. Ele fez um combinado com o judiciário, ele fez um combinado que já vem desde a época do Chaves com as Forças Armadas, e ele continua. Venezuela tem petróleo, tem riqueza, tem tudo isso. O povo está sofrendo e ele está rico. Eu não vejo como ofensivo ou como nojo, da mesma forma que eu consigo enxergar isso do Putin e do Maduro, eu fazer uma pergunta ou ainda quem conclua que sim sobre o Zelensky, porque eu não consigo ver diferença. Eu tô tratando 3 nações, cada uma com a sua motivação, cada uma com o seu sofrimento. Não é a mesma coisa. O Zelensky é vítima dessa guerra. Sim. Você está virando para uma Eu posso pra te dar mulher um que tá outro sendo exemplo. estuprada Não fiz e isso. Sim, Não. você está falando exatamente isso. Eu vou te dar um outro mas exemplo, você aí, então. você tá... Você sabe qual a imagem que passa, pessoal, desses anarcocapitalistas, o ANCAP Sul, Paulo Cogos, esse pessoal? Eles são virulentos, eles são coléricos, eles são extremos e eles fazem um apelo assim para indignação com certas coisas que eles não são capazes nem de discutir. Eles passam a descredibilizar a pessoa que está debatendo com eles. O que o Glauber está propondo aqui é uma opinião, um entendimento maduro sobre o que está acontecendo, né? E a análise do comportamento político do Zelensky após o ataque. Porque isso tem que ficar claro. É possível você tirar ganhos sofrendo um ataque? É possível. Olha quanto dinheiro já tem lá na Ucrânia, já foi passado para a Ucrânia. Agora o Trump deu uma barrada, mas com o Biden era muita grana que estava sendo colocado lá, a União Europeia e tal. É possível capitalizar em cima disso, sim. Tem que ter maturidade para debater, para discutir isso, sim. Então,
a questão é, o cara foi convidado por um podcast, né? Foi convidado. Ele tem um conhecimento prévio, que ele está debruçado nesse assunto de Ucrânia e Rússia faz um bom tempo, que eu vejo aqui no YouTube, mas ele não é capaz de contra-argumentar de forma madura um questionamento, né? Uma proposta aí de debate do Glauber. Então, assim, pessoal, vergonha alheia total, tá? Que é um cara que eu admiro, o Ancapsu, o canal dele é muito bom. O canal dele, geralmente, ele tem entendimentos e ideia, principalmente da política do dia a dia, muito bons, né? Ele tem uma visão, um entendimento de mercado muito, muito legal, né? Mas aqui, nesse caso, ele pisou na bola aí, pessoal. Vamos só curtir aqui mais. Você tá querendo que esse estupro continue, né? Você tá sendo estuprado aí, mas Vou pô, te dar um exemplo. aproveita e gosta. Você tá estuprado aí. Não faça Olha isso. isso. Eu vou te dar um exemplo. É exatamente o que você tá falando pra mim. Aí eu É acho. exatamente o que você tá falando Não é pra mim. exatamente. Nesse caso, justifica um nojo. E eu vou estar junto contigo. Não. Exato. Se tem uma. Exatamente. Falando. Calma Isso aí. é o que está acontecendo com a Beleza. Ucrânia. Posso te dar O outro exemplo? Zelensky é o representante do povo da Ucrânia, eleito, empossado, ilegal. Ok. Ele está justamente Perfeito. defendendo esse aspecto. Ele é a vítima. O povo ucraniano é vítima. O Zelensky também. O Zelensky é ucraniano, é o representante do povo ucraniano. Tá bom. O povo morreu, o povo, no teu exemplo aí, que não tem nada a ver com o que eu falei, pode ter sido estuprado. O Zelensky não foi. Ou foi? Oh, como não? Foi destruída uma boa parte da Ucrânia, um monte de Então coisa tá foi bom. destruída. O brasileiro tá com fome, o venezuelano tá com fome. sabe O Lula e o Maduro. O que é engraçado é isso, vindo de um anarcocapitalista, cara. O cara colocar o político como a nação, entendeu? Tá bem claro pra mim o que o Glauber tá propondo aqui. O que ele tá discutindo, argumentando, tá bem claro pra mim. Mas é engraçado, é irônico e é assim, ouvir o Ancapsu falar que o Zelensky sofreu alguma coisa. Não, quem sofreu foi a Ucrânia, o país que ele governa. Talvez, se não tivesse tantos exercícios da OTAN ali nos perímetros, ali nos arredores ali da Ucrânia e perímetro russo ali, né? Talvez esse ataque não tivesse acontecido. Não estou justificando, viu, pessoal? Mas vamos lá. Maduro estão com fome? Eles também são representantes. Não, mas é diferente. O Lula e o Maduro não foram Pra tu agredidos. ver, O Lula e o eu Maduro não sei, foram cara, agredidos. Eu já entendi. Há uma diferença. Eu vou te dar um nisso daí. exemplo de um povo Há uma agredido. diferença. Eu vou te dar um exemplo de um povo agredido. Israel foi invadido pelo Hamas. Foi. Ou qualquer outro povo que foi invadido. Exatamente. Chegando lá, você vai ter um ambiente de guerra e você vai ter uma suspensão de eleição. Não estou Sim. dizendo necessariamente Israel, Ok. como qualquer outro povo. Vão ter disputa bélica de um país com outro, vão ter disputa de interesse geopolíticos Olha só. e vão ter disputas também internas entre grupos. Lógico. Vai ser construída uma narrativa por um opositor ou por quem não está satisfeito com aquele regime, e nessa disputa questões vão ser colocadas sobre o nome. Não, Se porque, você olha só, entende, Israel é exatamente o caso. Eu sei. Existe uma oposição em Israel. Existe gente que não gosta do Netanyahu em Israel. E, no entanto, mesmo a oposição Se não eu- fala nada, não critica. Por quê? Porque não quer. Estamos em guerra. Durante a guerra, você deixa quieto. Depois que acabar a guerra, aí você discute o que tiver que discutir. Eu sei, Peter. É o que vai acontecer com o Zelensky. Enquanto tiver a guerra, não tem esse negócio. Depois que acabar a guerra, aí tudo bem, tira o Zelensky, xinga ele, chama ele do que quiser. E coisa. Acabou a guerra, resolvido o problema. Até lá, o Zelensky é o representante do povo ucraniano. a minha indagação e a minha pergunta é no sentido, entendendo todo esse cenário, com todos esses exemplos que eu estou te dando, vão ter opositores que Não podem... tem, não tem. Tá bom. Você tá vendo, pessoal? Essa resposta que o Peter acabou de dar era a resposta que ele tinha que ter dado e se comportado no começo do podcast. É isso. O cara esfriou a cabeça ali, respondeu como, na opinião dele, ele pensa que essas questões de análise tem que ser feita após a guerra. Negativo. Qualquer comportamento na geopolítica pode ser analisado por pessoas que estão externas ao conflito. Beleza, jornalistas dentro da Ucrânia tem que segurar a onda, claro, e não
talvez não criticar, porque o Zelensky tá lá fazendo a parte dele e tal. Isso dentro da Ucrânia. Agora, quem tá fora da Ucrânia observa o jogo político de outra maneira, observa externo ao conflito. Então, cercear a discussão sobre qualquer coisa que vá depreciar o Zelensky é meio autoritário, hein? A Yulia Aí essa é a Tymoshenko resposta, cara. e o Poroshenko Então. estão do lado do Zelensky, falaram que, assim, estão do lado do Zelensky no Perfeito. sentido de que não querem a troca do Zelensky, não querem que tenha eleição agora. Então. Depois que acabar a guerra, depois que a Ucrânia recuperar os territórios e acabar a guerra, aí é outra história. Então, agora tu me deu uma resposta. Se eu faço a Tá indagação, vendo? tu acredita que pode ter um interesse, né? E não ter uma intenção genuína, porque eu não tô falando do povo, eu tô falando do político. E o político, quando você olha, mesmo geopolítica, ou até aqui no nosso caso, geopolítica em conflito bélico, Israel ou qualquer outro lugar, esses caras vão em algum momento, depois de todo o esforço de guerra, depois do povo morrer, eles vão ter oposições que vão falar assim, ó, esse cara Não, tá o trabalhando... Putin não vai ter oposição. Não, O Putin mas- não vai ter oposição. Sabe por que o Putin não vai ter oposição? Por isso Porque que ele é um ditador de merda. Por isso que a minha E é o que pergunta eu foi falo o pra você. E é Zelensky. por isso que o Zelensky é melhor do que o Putin. É por isso que é um absurdo. Eu sei. pessoal fica Pessoal, inventando. então é isso. Eu vou pausar aqui, eu vou parar por aqui, porque a parte central foi essa aí, né? Do corte aí. E o que a gente vê é uma defesa quase que angelical, quase que celestial do Zelensky. Foi atacado, não tem mais o que criticar. Pô, não é assim, né? Não é assim. Vou ficando por aqui, pessoal. Quem é novo aí, vamos seguir aí o canal, vamos curtir o vídeo. Canalzinho começando agora, ó, câmera de notebook, câmera horrível ainda, tá? Meu celular tá com problema, não consigo fazer aqui. Mas é isso aí, dá uma curtida aí, segue o canal. Estamos começando aí, Papo de Botequim, pessoal. Tamo junto.